A gente sabe que segurança e saúde, que representam a vida, estão em situação precária no Brasil. Da mesma maneira que a educação. E a educação representa uma vida no futuro. A educação encarna aquilo que o Brasil vai ser. Um primeiro ano de ensino fundamental, um aluno que está lá está sendo definido o que vai ser o Brasil no seu futuro. E eu queria propor um pacto nacional pela educação, que durante 10 anos a educação não seja objeto de disputas políticas. Um dos maiores desafios para o Brasil hoje em dia é o treinamento e a qualificação da força de trabalho. Hoje falta emprego no Brasil, né? Ainda precisa ter muito mais emprego e emprego de melhor qualidade, mas, às vezes, o que acontece é que tem procura de trabalhadores e não tem trabalhadores qualificados para as novas funções que vão aparecendo. Este é um problema seríssimo no Brasil. Quando eu fui o autor do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, já na Constituinte, depois na lei, nós previmos que o FAT poderia financiar treinamento de trabalhadores. Isso aconteceu. Foram milhões e milhões, talvez uns 14 milhões, treinados de 95, 94 até 2002 para o trabalho, para a qualificação. E isto, na atual administração, mergulhou, passou a se investir quase nada, 7 vezes menos. Enquanto no período anterior passaram por cursos do FAT cerca de 14 milhões de trabalhadores, no governo atual, da Dilma, passaram não mais de 2 milhões, 7 vezes menos. A campanha da candidata na televisão mente o tempo inteiro a respeito de minhas posições sobre a Petrobras. Eu fui daqueles que liderou a luta pela defesa da Petrobras quando a Petrobras era adolescente, nos seus primeiros anos. Ao mesmo tempo, a Petrobras se fortaleceu muito nos últimos anos e eu vi isso com muito agrado. Como foi com agrado também que o atual presidente do PT, o Dutra, elogiou a lei que foi aprovada no governo anterior. Eu já li num dos debates. E a Petrobras prosperou. Há uma lei que permitia e permite concessões. O governo Lula e a Dilma fez mais concessões para a exploração privada do que o do Fernando Henrique. Agora, eles passaram a chamar essas concessões de privatização. Se for, eles fizeram mais. No que se refere a telecomunicações, por exemplo, a candidata Dilma disse que achou a privatização feita muito boa. Aliás, não poderia dizer de outra maneira, porque foi o que trouxe telefone para o Brasil. O PT, na época, foi contra. Era o país do orelhão que nós teríamos virado. Ou seja, não se teria telefone hoje em casa, telefone celular, como se tem. Hoje, o telefone chegou a todas as famílias, graças a essa medida de abertura de telecomunicações ainda nos anos 90. Hoje, um mecânico, um eletricista, um marceneiro podem receber telefonema enquanto estão trabalhando. Se dependesse do PT, teria que ir no orelhão da esquina, porque eles eram contra esse processo. Isso tudo é muito importante que se explique. Por outro lado, eu volto ao tema. O que eles costumam fazer com empresas estatais? Privatizar de acordo com os seus interesses, para a turma, para partidos, inclusive para o Collor, para este, para aquele, entregando pedaços das empresas, que são usadas como se fossem privadas. E isso eu vou acabar. Empresa estatal vai ser estatal de verdade para o povo brasileiro. No segundo turno, com a melhora da minha situação nas pesquisas, muito claramente, inclusive toda a imprensa publicou, as ações da Petrobras aumentaram de valor. Ou seja, qual é a questão básica? Eu diria que a plateia evitasse manifestações, por favor. Qual é a questão básica? É que a desconfiança quanto à solidez da administração da Petrobras é tamanha que o preço dela, que vinha caindo, se recuperou parcialmente. Vejam só que interessante. Segundo, é muito importante, eu quero lembrar aqui, o presidente do PT
o presidente Dutra, ele deu uma entrevista elogiando a lei que foi aprovada no governo Fernando Henrique a respeito do petróleo. Ele atribui o crescimento que aconteceu na produção a essa lei, lei à qual o PT se opôs, como o PT se opôs também a várias outras coisas. Nós estamos começando um trabalho que é importante. Qual é? O trabalho de atendimento hospitalar de dependentes químicos, que o PT, o partido dela, o próprio ministro da Saúde, o prefeito de São Bernardo, onde fizemos uma clínica, falaram contra. Eles são contra a clínica de internação de dependentes químicos. Internação voluntária, não é obrigatória. Nós criamos 300, que atendem mais gente pela rotatividade, como uma experiência para ser multiplicada no futuro, pelos estados e pelo Brasil. Nós apoiamos as comunidades terapêuticas pelo Brasil inteiro. O governo federal não faz isso, são elas que tratam realmente de dependentes de maneira muito competente. Há um assunto grave, inclusive, na esfera federal, em relação às drogas. Existe um Fundo Nacional das Drogas, de combate às drogas. Esse Fundo Nacional é significativo, poderia estar ajudando muitos estados e municípios a fazerem seu trabalho, ou o próprio governo federal fazer diretamente. No entanto, desse fundo, o governo federal gastou, nos últimos 8 anos, em torno de 50%. No ano passado, menos de 40% do fundo de combate à droga. Ou seja, o combate à droga não tem sido uma prioridade. E eu não vou fazer isso. Eu vou avançar muito nessa área, tanto no combate à internação da droga, como até o tratamento daqueles que são dependentes químicos. Olha, talvez a candidata Dilma não saiba, mas essas ideias a respeito de saúde que ela apresentou aqui, naturalmente preparadas por assessores, por gente da área, copiam o que nós já fizemos no Brasil e aqui em São Paulo. Por exemplo, o atendimento de policlínicas, os ambulatórios médicos de especialidades, com 25 especialidades, 15 mil consultas mês e mais de 40 mil exames de imagem e laboratoriais por mês. Isso nós fizemos aqui 30 e já vão para 40. E a minha proposta é fazer 154 no Brasil. E eu pergunto, se ela apresenta como proposta, por que no governo federal, em 8 anos, não fizeram nada disso? Quer dizer, agora vem na véspera da eleição pegar uma ideia que foi praticada aqui em São Paulo, nada a opor, pelo contrário. É bom pegar as ideias boas que funcionam na prática. Mas vai anunciar para o futuro aquilo que já foi feito e que tiveram 8 anos para fazer e que não fizeram. A mesma coisa com Mãe Cegonha. O projeto Mãe Paulistana, que é isso que eles copiaram, eu fiz na cidade de São Paulo, aliás, copiando o Beto Richa, prefeito de Curitiba. Porque as boas experiências devem ser replicadas no Brasil, que é o atendimento integral de toda a fase de maternidade, desde a gravidez da mulher até um ano depois do nascimento. Há um exame nacional feito pelo Ministério da Educação, e foi feito pelo Ministério da Educação do PT. Esse exame mostrou, no caso de São Paulo, o maior avanço entre os estados na educação do Brasil. É o IDEB, o exame. Basta dizer que ele lidera o estado de São Paulo, isoladamente, o ranking do ensino fundamental, do 9º ano do ensino fundamental. E passou de 3º lugar para 2º lugar no 1º ciclo do ensino fundamental. Ou seja, é um estado que teve uma performance em matéria educacional apreciável. Não que não tenha avanço para fazer, tem muita coisa ainda para fazer pela frente. Mas o fato é que foi o estado que mais avançou. Eu creio que o ponto de partida para a questão da pessoa com deficiência é passar a encará-las com respeito, dignidade, com amor, para oferecer uma reabilitação que lhes permita exercer com plena condição a sua cidadania. Eu, no governo de São Paulo, criei a rede Luci Montoro, foi a mulher do nosso grande governador Montoro, que já tem pelo menos 5 unidades funcionando em São Paulo, centros de reabilitação.
E a minha ideia é fazer no Brasil uma rede nacional, Zilda Arns. Nós vamos fazer 50 unidades no Brasil, como cheguei a fazer 5, e até o começo do ano que vem teremos 12 unidades no Estado. Isso é fundamental. Essa é que é a questão básica, é o amor, a dedicação na prática, não apenas na retórica e nas palavras. Os meus valores, que eu aprendi criança, são a verdade, a honestidade, a liberdade e a democracia, a justiça e a solidariedade. Solidariedade é aquilo que a gente sente de só ser capaz de ser feliz se estiver tornando alguém mais feliz. E na vida pública, eu sempre me pautei por essa atitude. Sempre. Em tudo que eu fiz, eu sempre fui um servidor público. No Congresso, em governos, ministro, prefeito, governador. Quem está no comando tem que servir ao público e não se servir dele. Este, para mim, é um princípio fundamental. E o que eu quero para o Brasil é um governo de união nacional. União nacional que some o Brasil, some as nossas regiões. O Brasil nunca vai ser um país desenvolvido se todas as regiões não caminharem juntas. Que não desperte o ódio dentro da sociedade brasileira, a divisão, o tratamento do opositor como inimigo e não apenas como adversário. Um país que já está na hora de ser gigante pela sua própria natureza. Sua natureza, uma natureza de paz, de trabalho e de justiça social. Uma natureza que permita a gente fazer todos os avanços que são necessários na saúde, na segurança, na educação, onde eu proponho um pacto nacional da educação, sair fora da batalha política para resolver o nosso futuro, que está nascendo no primeiro ano do ensino fundamental de cada sala de aula do nosso país. E venho aqui também pedir o seu voto. Quero pedir o seu voto. Se você já votar em mim, eu quero te pedir uma outra coisa. Conquiste um voto a mais. Vamos juntos, braços dados, cabeça erguida, coração leve, até o dia 31 de outubro. Ganhar pelo Brasil.